Você entra numa sala com a cabeça cheia de problemas, mas em menos de 10 segundos já sabe exatamente como acalmar a pessoa ao seu lado. Uma frase no tom certo, um olhar que transmite segurança, e a tensão se desfaz como se alguém tivesse desligado um interruptor. Se isso já aconteceu com você, fique atento. Aquilo não foi sorte, foi uma inteligência em ação. Hoje eu vou te mostrar uma pirâmide de inteligências, uma escala que vai das habilidades mais comuns às capacidades mais raras, e no final, você terá ferramentas para começar a descobrir onde você se encaixa. Vou definir cada tipo, dar sinais práticos que você pode reconhecer em si mesmo, citar um exemplo ou arquétipo para ilustrar e apontar uma estimativa de quão frequente essa inteligência costuma ser. Antes de começar, se você quer testar isso com calma depois, inscreva-se no canal. Tem um quiz linkado na descrição que ajuda a direcionar suas descobertas. Vamos direto ao que importa. Olhar para as inteligências não como rótulos definitivos, mas como lentes para entender como você pensa, sente e age. Em cada bloco, eu vou te propor uma micro-pergunta para autoverificação. Não é diagnóstico, é só um espelho rápido. Pronto? Então vamos. 1. Inteligência emocional. Inteligência emocional é a habilidade de reconhecer, entender e regular emoções, tanto as suas quanto as dos outros. Um sinal prático. Quando uma discussão esquenta, você consegue manter a calma e desarmar o clima, sem precisar provar que está certo. Em vez de elevar o tom, abaixa a tensão com perguntas e escuta. No cotidiano, isso aparece em parceiros, mediadores, líderes que mantêm equipes estáveis. Arquétipo, o amigo que sabe o que dizer num momento ruim, ou o gerente que transforma crises em oportunidades. Em termos de prevalência, essa capacidade é relativamente comum. Muitas pessoas desenvolvem algum grau de inteligência emocional, mas níveis avançados que combinam empatia, autocontrole e influência social podem ficar na casa das dezenas de porcentagens. Lembre-se, é uma estimativa, não uma verdade absoluta. Micropergunta: em brigas, você tende a acalmar a situação ou a inflamar? 2. Inteligência linguística. Quem tem inteligência linguística joga com palavras como quem toca um instrumento. O sinal prático é simples. Você encontra sempre a palavra certa, comunica ideias de forma clara e costuma lembrar conversas e histórias com detalhes. No cotidiano, professores, escritores, advogados e comunicadores se destacam aqui. Exemplo famoso: pessoas que constroem discursos que ficam na memória. Estimativa. Bastante comum entre profissões que demandam comunicação. Talvez algo como 15-30% da população apresenta essa habilidade de forma marcante. Micropergunta: você costuma ser elogiado por expressar ideias com clareza? 3. Inteligência social ou interpessoal. Essa é a competência de ler grupos, entender dinâmicas sociais e influenciar sem necessariamente usar poder formal. Sinal prático: você entra numa roda de conversa e rapidamente identifica quem está inseguro, quem domina a pauta e quem quer ser ouvido. Arquétipo: o líder de equipe que sabe montar times ou o organizador social que sempre junta as pessoas certas. Estimativa: relativamente comum em quem trabalha com pessoas, mas a habilidade de operar bem em ambientes complexos, detectar agendas ocultas, equilibrar egos, é mais rara, formando uma faixa menor dentro do todo. Micropergunta: ao participar de um grupo, você percebe automaticamente padrões de comportamento? 4. Inteligência colaborativa. Às vezes confundida com a social, a inteligência colaborativa é a capacidade de coordenar esforços, traduzir competências diversas em um objetivo comum e otimizar a contribuição de cada membro. Sinal prático: você consegue construir processos que fazem times produzir sem atrito, encontra rotas para consenso e antecipa falhas de comunicação. Arquétipo: o facilitador de projetos, o Scrum Master, o capitão de equipe que transforma talentos individuais em resultados coletivos. Estimativa: menos comum que a social pura.
Muitos colaboram, poucos fazem a colaboração fluir de modo quase invisível. Micropergunta. Você tende a criar estruturas ou processos que fazem equipes funcionarem melhor. 5. Inteligência intrapessoal. É o conhecimento profundo sobre si mesmo, suas motivações, limites, padrões emocionais. O sinal prático é a capacidade de tomar decisões alinhadas aos seus valores, mesmo quando isso custa algo no curto prazo. Arquétipo. O mentor, o terapeuta que reconhece gatilhos pessoais e ajuda outros a entenderem os seus. Estimativa. Muito desejada, moderadamente rara. Muitas pessoas a buscam, mas poucos têm autoconsciência robusta, sem prática deliberada. Micropergunta. Você consegue identificar em momentos de estresse qual foi seu gatilho e por quê? 6. Inteligência. Lógico-matemática. Aqui falamos de raciocínio abstrato, capacidade de pensar em termos de causa e efeito, padrões e estratégias. Sinal prático. Você resolve problemas complexos quebrando-os em partes menores e construindo soluções passo a passo. Gosta de planejar e prever. Arquétipo. Cientistas, programadores, estrategistas. Exemplo histórico. Einstein é frequentemente citado como alguém com grande habilidade nessa área, embora a inteligência seja multifacetada. Estimativa. Presente em parte significativa da população, mas níveis excepcionais de raciocínio figuram numa parcela menor, talvez uma fração de 2 dígitos. Uma observação importante. Essa inteligência é moldada tanto por predisposições quanto por treino e educação. 7. Inteligência espacial. Essa é a habilidade de visualizar objetos e relações no espaço, imaginar rotações, proporções e transformações. Sinal prático. Você consegue montar móveis sem manual, tem facilidade com mapas, lembra caminhos e antecipa formas em 3D. Arquétipo. Arquitetos, pilotos, escaladores e artistas que manipulam o espaço. Estimativa. Moderada. Muitas profissões técnicas e artísticas dependem dela, mas talento excepcional em espacial é menos comum. Possivelmente uma parcela da população apresenta aptidão notória. 8. Inteligência sinestésica, corporal. É o domínio do corpo como instrumento de expressão e ação. Sinal prático. Movimentos precisos, coordenação fina, memorização por ação. Bailarinos, cirurgiões, atletas e artesãos exemplificam. Arquétipo. O dançarino que transforma técnica em emoção ou o cirurgião que tem mãos implacáveis de precisão. Estimativa. Variada. Muitas pessoas têm bom controle corporal, mas níveis de elite, performances de alto rendimento, são mais raros. Lembre-se, prática deliberada muda muito esse quadro. 9. Inteligência musical. Capacidade de perceber, criar e reproduzir ritmos, melodias e harmonia. Sinal prático. Você memorizou canções com facilidade, percebe detalhes em músicas e pode reproduzir um ritmo sem pensar muito. Arquétipo. Músicos, maestros, compositores. Beethoven é um exemplo histórico de quem transformou som e emoção. Estimativa. Uma parcela significativa da população responde bem à música, mas sensibilidade musical elevada e criatividade musical notável são menos frequentes. 10. Inteligência naturalista. A aptidão para perceber padrões na natureza, categorizar plantas, animais, ecossistemas e entender relações ambientais. Sinal prático. Você identifica espécies, percebe mudanças climáticas locais ou entende padrões ecológicos sem treinamento formal. Arquétipo. Biólogos de campo, conservacionistas, agricultores com um olhar profundo para o sistema natural. Estimativa. Relativamente rara em ambientes urbanos, mas mais comum entre quem cresceu em contato com natureza. Pode ser cultivada com observação sistemática. 11. Inteligência criativa, ou pensamento divergente. Agora o tom muda. Criatividade é mais do que talento artístico. É a capacidade de conectar ideias aparentemente distantes e gerar soluções inéditas. Sinal prático. Quando frente a um bloqueio,
você vê caminhos alternativos que ninguém mais enxerga. As ideias surgem em imagens, metáforas ou combinações inusitadas. Arquétipo: inventores, artistas inovadores, empreendedores que pivotam mercados. Estimativa: criatividade genuína, aquela que revoluciona áreas, é bem mais rara do que gostar de criar. Podemos falar de faixas pequenas, talvez de 1% a poucos por cento entre os revolucionários. Mas atenção, criatividade pode ser treinada. A prática deliberada e a exposição a contextos diversos ampliam a chance de inovação. Micropergunta: quando ninguém vê saída, você costuma sugerir algo que ninguém considerou? 12. Inteligência espiritual existencial. Fechando a pirâmide, essa é a capacidade de lidar com perguntas profundas. Propósito, sentido da vida, valores universais. Não é necessariamente crença religiosa, é uma atitude de questionamento e percepção de padrões transversais da existência. Sinal prático: você faz perguntas que mudam a forma como o grupo pensa sobre um projeto ou uma vida, tem empatia por dilemas existenciais e pode transformar sofrimento em significado. Arquétipo: filósofos, monges, líderes morais. Estimativa: muito rara. Pessoas que habitam constantemente esse nível, moldando decisões por uma visão existencial coerente, concentram-se em percentuais reduzidos da população. Trata-se de uma estimativa ampla e há muita variação cultural e pessoal. Antes de seguir, uma observação importante sobre estatísticas e causas biológicas. Quando eu mencionar faixas percentuais, estou usando estimativas para dar uma noção de raridade. Elas não são verdades absolutas. E quando falamos de fatores biológicos, como hormônios ou diferenças cerebrais, algumas pesquisas sugerem correlações. Isso não significa determinismo. O desenvolvimento humano é complexo. Genes, ambiente, prática e cultura se entrelaçam. Então, pegue esses números como pistas para reflexão, nunca como sentença. Ao longo dessa viagem, talvez você tenha percebido que algumas inteligências se sobrepõem. Isso é normal. Poucas pessoas são puramente de um só tipo. A maioria exibe combinações. Um cirurgião, por exemplo, mescla sinestésica, espaço, lógica e muitas vezes inteligência emocional para trabalhar sob pressão. Um empreendedor pode combinar criatividade, colaboração e inteligência social. O objetivo não é encaixar você em um rótulo, e sim dar mapas para seu desenvolvimento. Agora, mais 3 mini exercícios rápidos que você pode testar em um bloco de notas ou mentalmente. Microexercício A. Pense na última vez que tomou uma decisão difícil. Você baseou-se principalmente em dados e lógica, em sensações internas, em consenso do grupo ou em intuição criativa? A resposta indica qual tipo de inteligência pesa mais em suas escolhas. Microexercício B. Em uma conversa, você tende a lembrar rostos, palavras-chave, sentimentos expressos ou gestos e posturas. Cada lembrança favorece uma inteligência diferente: visual, espacial, linguística, emocional, sinestésica. Microexercício C. Imagine que precisa resolver um problema sem recursos. Você prefere desmontar o problema em etapas, improvisar com o corpo, buscar aliados, compor uma solução estética ou refletir sobre o propósito? A inclinação revela tendências dominantes. Lembre, esses exercícios são orientativos. Eles ajudam a apontar tendências, não dão diagnóstico. Vamos falar agora sobre como essas inteligências impactam suas relações, carreira e decisões. Primeiro, nas relações. Inteligência emocional e social são frequentemente o que mantém laços estáveis. Pessoas que percebem emoções e ajustam comportamento tendem a resolver conflitos antes que eles se tornem crises. Ainda assim, se você tem alta inteligência lógica, mas baixa emocional, pode ser visto como frio. O caminho é equilibrar. Aprender empatia não exige renunciar à lógica. Na carreira, a correspondência entre perfil e trabalho pode acelerar realização. Um perfil linguístico floresce em comunicação e ensino. Alguém com forte sinestésica vai preferir contextos práticos.
Mas atenção, o mercado valoriza cada vez mais combinações. Um engenheiro que também desenvolve habilidades comunicativas e colaborativas se torna um gestor eficaz. Por isso, a regra prática é: trabalhe suas forças, mas invista nas inteligências que ampliam sua capacidade de trabalhar com outros. Na tomada de decisão, as inteligências influenciam o estilo. A intrapessoal favorece decisões alinhadas a valores. A lógica favorece escolhas pesarosas por custo-benefício. A espiritual amplia o horizonte de significado. Nenhum estilo é superior. A maturidade consiste em saber quando cada lente deve ser priorizada. Agora, um aviso que não pode ficar de fora. Não transforme hipóteses biológicas em destino. Algumas pesquisas sugerem que fatores como hormônios e variações neuroanatômicas podem influenciar predisposições, mas esses efeitos são modulados por ambiente, educação e prática. Em outras palavras, predisposição não é sentença. Pessoas mudam. Habilidades se desenvolvem com treino, experiências desafiadoras e feedback consistente. Falando em treino, como você desenvolve uma inteligência? 3 princípios práticos: exposição deliberada, prática com metas e feedback. Quer afiar seu raciocínio lógico? Trabalhe problemas progressivamente mais difíceis e peça explicações. Quer aumentar sua inteligência social? Observe interações, peça feedback e pratique ouvir mais do que falar. Quer ser mais criativo? Alimente-se de diversidade. Leia, viaje, mesmo que mentalmente. Misture disciplinas e aceite o erro como parte do laboratório criativo. Algumas histórias curtas ilustram como combinações transformam vidas. Pense na cientista que também era ótima em comunicação e conseguiu traduzir pesquisas complexas para políticas públicas. Pense no atleta que, além da força física, tinha alta inteligência intrapessoal e sabia exatamente quando poupar o corpo para uma grande competição. Esses exemplos mostram que o diferencial muitas vezes está em integrar inteligências, não em depender de apenas uma. Chegamos ao clímax da pirâmide: criatividade e espiritualidade. Estas não são apenas habilidades, são modos de ver o mundo. Criatividade te permite perceber conexões invisíveis. Espiritualidade te permite suspender a pressa e perguntar por quê. As pessoas que habitam frequentemente esses níveis tendem a transformar narrativas e a provocar mudanças culturais. Isso traz responsabilidade. Quando alguém com visão criativa ou existencial lidera, precisa equilibrar ousadia com humildade. Grandes ideias pedem validação prática. Antes de encerrar, mais uma reflexão. Raridade não é sinônimo de valor absoluto. Uma habilidade comum bem exercida pode produzir resultados extraordinários. Uma habilidade rara, sem disciplina, não garante impacto. O que realmente importa é a combinação entre talento, prática e intenção aplicada ao mundo real. Para te ajudar a acompanhar visualmente enquanto aplica isso, imagine uma pirâmide com camadas. Cada camada tem um ícone, um coração para emocional, um balão de fala para linguística, 3 pessoas interconectadas para colaborativa, um espelho para intrapessoal, um cérebro com símbolos para lógico, um cubo 3D para espacial, um corpo em movimento para sinestésica, uma nota musical para musical, uma árvore para naturalista, uma lâmpada para criativa e um símbolo de interrogação profunda para existencial. Em tela, cada bloco poderia mostrar um mini-clipe, uma conversa que acalma, um escritor em processo, um time em sinergia, um cirurgião em ação, um arquiteto desenhando um edifício, um dançarino em cena, um músico regendo, um biólogo no campo, um inventor rabiscando uma ideia e um monge meditando. Esses recursos ajudam a fixar visualmente o que acabei de descrever. Para fechar, 2 mensagens práticas e um convite. Primeira, você provavelmente não é apenas um nível. Observe suas respostas rápidas às micro-perguntas que propus e veja quais tendências aparecem repetidas vezes. Segunda, escolha uma inteligência que você gostaria de desenvolver nos próximos 90 dias. Defina uma meta concreta, um exercício diário e peça feedback a alguém confiável.
A prática deliberada transforma. E a promessa do início? Descobrir onde você se encaixa começa com atenção e curiosidade, não com um rótulo definitivo. Use as descrições e os microexercícios como mapa inicial, explore o quiz na descrição para um direcionamento mais prático e compartilhe nos comentários qual nível você acha que domina. Isso ajuda outras pessoas a se reconhecerem também. Se esse vídeo te ajudou, clique em curtir e salve para revisitar quando for planejar seu próximo passo. Agora, eu quero ouvir de você. Qual inteligência bateu mais forte quando você respondeu às micro-perguntas? Comente qual nível você acha que é o seu, e se quiser, diga uma situação real que comprove isso. Vamos construir uma comunidade que observa, treina e cresce junto.